Gravando. Olá, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite. Sei que horas vocês vão acessar depois. Estamos de volta com o ProjectCast, um programa diferente para quem gosta de gestão e gente. O objetivo desse programa, do projeto, é levar para as pessoas as experiências de administradores, contadores, advogados, experiências relacionadas à gestão de empresas, das instituições como um todo, sejam empresas do segundo setor, as instituições públicas do primeiro setor e também as empresas do terceiro setor. Quero agradecer aos nossos parceiros, a BRM Cosméticos, a JVNC Personalizados, Matu Contábil e Northline Telecomunicações. O nosso assunto hoje é imposto de renda pessoa física. Aqui comigo a Paula. Olá. Discente do curso de administração, Jairo Marcos Lopes Bahia. O ProjectCast de hoje ele tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre a sua declaração de imposto de renda de pessoa física e destacar como ele pode ser utilizado como instrumento de apoio ao terceiro setor, por meio de destinação de recursos para fundos sociais. A gente vai fazer uma apresentação sobre o currículo do nosso convidado, Jairo Marcos Lopes Bahia. Ele possui bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão e Controladoria Empresarial pela Unimontes, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Empresarial pela Universidade de Ohio, Estados Unidos, pós-graduando em MBA Holding e Planejamento Societário, diretor financeiro da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, vice-presidente do Conselho de Contribuintes do município de Montes Claros, membro do Conselho Tributário da FEComércio, sócio-diretor da Bahia Contabilidade e Assessoria Empresarial Limitada, sócio da Acult Serviços Contábeis. E agora a gente pede que você conte um pouquinho mais sobre você. Pois é, acho que aí já disse um pouco da minha atuação. Como disse a professora, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que cada um vai assistir a essas informações. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, dos telespectadores, dos que participam desse podcast, da professora, de vocês acadêmicos, em relação ao nosso bendito imposto de renda. Faltou dizer das informações que Jairo é casado, pai de 2 filhos lindos e é meu irmão. Então, pessoal, pelo sobrenome, né, alguns já devem ter notado na postagem, mas o convite não é por ser irmão, mas por ser um especialista em imposto de renda, pessoa física, também de pessoa jurídica, mas eu acho que podemos dizer que é uma das principais referências em Montes Claros de imposto de renda pessoa física. Então vamos começar, né? Vamos lá. Jairo, o que é imposto de renda pessoa física e quem está obrigado a declarar? Pois é, imposto de renda, na verdade, é uma declaração que se faz, né, uma vez por ano, referente aos rendimentos que aquele contribuinte teve durante o ano anterior. Né, e são os diversos rendimentos. Os rendimentos tributáveis, os isentos, o de tributação exclusiva definitiva, declarar também a relação de bens que o contribuinte possui, as despesas também que ele teve durante o ano no que se refere a gasto com saúde, gasto com instrução, dentre outros gastos. Alguns são dedutíveis na base de cálculo do imposto, outros não. Vamos falar um pouco de cada um e aí o impacto de cada um no caso do imposto de renda. E também, e acho que uma mensagem muito importante, é a destinação de parte do imposto às entidades aí assistenciais, as entidades que cuidam muito bem aí, tanto das crianças e adolescentes, como também dos idosos. Tem as duas opções de fazer essa destinação do imposto de renda. Joia. A gente gostaria de te fazer uma pergunta. O que é declaração pré-preenchida e como o contribuinte pode acessá-la? E se pode confiar totalmente nas informações que vierem pré-estabelecidas, pré-preenchidas? Pois é, essa declaração pré-preenchida é uma novidade, não nesse ano agora, já tem talvez uns 3 anos que ela vem sendo implementada, aos poucos, primeiro entrou mais com os rendimentos, depois também com as despesas, agora também com a parte do patrimônio. O que seria a declaração pré-preenchida? O contribuinte, com acesso próprio, né, restrito, vamos dizer assim,
ou com um certificado digital, ou com acesso Gov, ele acessa a base de dados da Receita e lá ele vai saber o que consta na base da Receita, né, em relação a ele como contribuinte, tanto aos rendimentos como algumas despesas. Mas o próprio site ele tem uma mensagem de aviso que lá as informações precisam ser validadas pelo contribuinte, ou seja, podem não estar todas lá. Ele tem que verificar, se faltar alguma, ele tem que complementar. Ele não pode depois alegar que deixou, né, que caiu na malha fina, por exemplo, por não declarar algum rendimento, porque não estava lá. Lá a mensagem é muito clara quanto a isso, né? É só uma referência, tanto rendimentos como também as despesas. Algumas já aparecem lá, quando você busca, elas já aparecem lá, as despesas com saúde principalmente. Só que a parte de bens, por exemplo, ela vai buscar da última declaração. Se você comprou algum bem ao longo do ano, não necessariamente vai aparecer lá. Talvez, por exemplo, um veículo apareça, porque a concessionária também é obrigada a informar o contribuinte que comprou um veículo. Então, pode ser que apareça, mas não é 100% certeza. Então, o que a mensagem que aparece lá é que você precisa validar as informações e acrescentar aquelas que estão lá, né, para depois você transmitir a declaração. Você pode transmitir direto por lá, pelo site, ou você usar aqui com base de informação para usar no programa do Imposto de Renda, que é um programa próprio, você faz um download na página da Receita e insere as informações. Você pode usar ou direto por lá, ou pegar lá as informações e lançar no programa do Imposto de Renda. Certo, muito obrigada. Sabemos que maio é a última vez para a entrega da declaração do Imposto de Renda da pessoa física. A gente gostaria de saber se os contribuintes precisam ficar atentos nessa reta final, se há alguma vantagem em declarar com antecedência ou tem riscos declarar nos últimos dias. Pois é, esse ano, o prazo de 30 de maio foi o primeiro ano que se estendeu até essa data. Tradicionalmente era até 30 de abril, de 2 anos para cá mudou para 15 de maio e esse ano 30 de maio, né? Então, um pouco mais de prazo. O importante é que o contribuinte, né, quem vai declarar, ficar muito atento e juntar os documentos o quanto antes. Por quê? Às vezes, na hora de fazer, falta algum documento. Então, se fica para a última hora, às vezes não tem como você mais acessar esse documento ou procurar esse documento. Então, fica faltando, é ruim. Então, o importante é se programar. Já estamos aí há 18 dias, vamos dizer assim, para o prazo final, já está um pouco em cima. Então, o recomendável, né, para o próximo ano, eu sempre recomendo que a pessoa, ao longo do ano, põe os documentos de imposto de renda numa pasta específica. Ao longo do ano já vai ter despesas com saúde, despesas, comprar algum bem, vender algum bem, já põe na pastinha, que no ano que vem já está resumido ali. Então, quanto antes fizer, melhor. Principalmente para quem tem imposto a restituir, ou seja, quem vai receber o imposto que, porventura, foi retido ao longo do ano a maior. Então, quem declara primeiro, recebe a restituição primeiro. Quem declara mais para o final, entra nos lotes finais de restituição de imposto de renda. Então, a importância se dá tanto pelo recebimento para quem tem, né, a restituir, o quanto antes melhor, e também para não ficar para a última hora e faltar algum documento ou esquecer de algum documento. A importância de fazer com antecedência é essa. Então, o prazo vai até dia 30, às 23 horas e 59 minutos. Ponto. Não fez nesse prazo, vai ter quem fizer fora do prazo tem uma multa que é de R$ 164 ou até 20% do imposto devido. Né? Então, o recomendável, na pior das hipóteses, não tem todos os documentos, transmite a declaração, entrega a declaração, depois você pode entrar na declaração e retificar, mas não deixe de entregar para evitar a multa. Joia. Já tem 2 pontos que você tocou aí que eu acho que vale a pena esclarecer um pouco mais. Haja vista que pode ser que tem pessoas assistindo e que não entendem sobre a declaração, talvez é o primeiro contato até, né? Nosso público-alvo são gestores, administradores, a comunidade acadêmica e, inclusive, acadêmicos que talvez, como nós temos aqui no campus vários cursos, não somente a administração, então pode ser que os alunos ainda não tenham contato com algumas informações. Como, por exemplo, quando você fala imposto a restituir. Então, que situação que existe
que o contribuinte pode ter um imposto a restituir. E quem são esses contribuintes do imposto de renda? Para a gente já Perfeito. Boa pergunta, professora. Desculpa. Vamos lá. Então, quem está obrigado a declarar? O primeiro ponto é a pergunta que todo mundo se faz. Tem várias situações que tornam obrigatório a declaração de imposto de renda. A principal é o rendimento. Ou seja, quem teve rendimento ao longo do ano 2024 acima de R$ 33.888, está obrigado a declarar imposto de renda neste ano. Também quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, ou recebeu rendimentos de tributação exclusiva e definitiva acima também de R$ 80.000. Que rendimento seria esse? Exemplo, um prêmio lotérico é um rendimento de tributação exclusiva e definitiva. Ou rendimento de aplicação financeira também é um rendimento de tributação exclusiva e definitiva. O que seria exclusiva e definitiva? Ao você, por exemplo, ter uma aplicação financeira e sacar aquela aplicação, o banco já retém de você o imposto devido sobre aquele rendimento. E esse rendimento, por ser exclusivo e definitivo, ele não vai para a base de cálculo de restituição. Outro caso, eu tive um rendimento então, tributável, vamos imaginar aí, acima de R$ 5.000 por mês. Então, nesse perfil de contribuinte, a Receita Federal ela vai reter de mim uma parte desse imposto. É como se fosse uma antecipação do pagamento desse imposto, desse tributo. Então, a própria contabilidade da empresa onde eu trabalho, ela vai fazer esse cálculo, vai vir a folha de pagamento já, o valor do salário, a retenção do imposto de renda e o desconto do INSS, que é o mais comum, vamos dizer assim. Então, houve uma retenção ali. Você antecipou uma parte do pagamento do tributo para o fisco. Ponto. Então, ao longo do ano, quem recebeu acima de 3.500 tem essa retenção, ou às vezes, durante as férias, a pessoa recebeu férias de salário, também acontece a retenção. Às vezes acontece, ele não está obrigado a declarar, mas foi retido dele ao longo do ano. Então, uma vez retido o imposto de renda, você, ao declarar agora em 2025, referente a 2024, seus rendimentos, durante o ano 2024, ao apurar aí o imposto ser devido, teria retenção ou não se levou em conta as despesas, por exemplo, com instrução, que é na escola dos filhos, por exemplo, ou da própria pessoa, não levou em conta as despesas com saúde. Então, essas despesas são despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto, ela vai reduzir a base de cálculo do imposto. Então, vamos imaginar, então, que eu ganhei R$100.000 no mês. Então, eu tenho deduções aí, igual a professora nos ideia. Então, eu tenho aí despesas dedutíveis, que vão reduzir a base de cálculo do imposto. Exemplo, gasto com instrução, gasto com saúde, dependentes. Então, nesse caso, ao invés de tributar os 100.000 que eu recebi, vai tributar 100 menos as despesas dedutíveis. Então, como ao longo do ano isso não foi considerado, então foi retido desse contribuinte, pode ser que foi retido muito mais do que ele devia de imposto de renda. Então, neste caso, ao fazer a apuração do tributo com base agora no rendimento menos despesas, acha-se um novo valor a pagar. Se esse novo valor a pagar for menor do que foi retido, ele vai receber restituição do imposto, ou seja, algo que pagou a mais. Se esse imposto calculado agora for maior do que o retido, ele vai pagar só a diferença. Então, tem as duas situações. Pode ser que o retido foi suficiente, ele não vai pagar mais imposto de renda. Pode ser que foi superior ao que ele deve, ele vai receber restituição. Ou pode ser que o retido ainda não foi suficiente. E quando isso acontece, o retido não ser suficiente? É muito comum, porque tem duas fontes de renda, por exemplo, uma fonte retém só um percentual. Porque lembrando, o imposto de renda, ele é devido por faixa de rendimento. Eu vou começar aí com 7,5% do meu rendimento, 15, 22,5% e 27,5%. Então, também o rendimento que eu recebo em uma empresa vai reter, por exemplo, só sobre 7,5%. Quando eu, na outra empresa, retém sobre 15%, por exemplo. Só que somando os dois rendimentos, eu posso mudar de faixa e ir para 27,5%, por exemplo. Então, o que foi retido não foi suficiente.
eu vou acabar pagando imposto de renda. É muito comum a pessoa falar, gente, mas foi retido, eu estou pagando imposto de renda ainda. Mas é por esse motivo. Quem tem mais de uma fonte pagadora, né, costuma ter ainda imposto a pagar, porque o retido não foi suficiente. Um outro ponto em relação à fonte pagadora, que eu acho bom ressaltar, já é que as pessoas, pode ser que ela tenha duas fontes de renda e que nenhuma das duas reteve durante o ano, porque em nenhuma das duas a pessoa atingiu o valor que deveria reter. Aí depois se ela não está preocupada e acompanhando isso ou não tem esse conhecimento, ela pode ser surpreendida agora na declaração, que a gente acabou falando, vamos dizer, se simplificando, né? Declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste do imposto de renda, justamente por conta dessas questões que já levantou, né? Então, seja da pré-preenchida para ver se está todo lá, seja se tem mais de uma fonte pagadora, né? Então, por isso que é o momento de fazer o ajuste. O imposto já foi antecipado aí ou não no decorrer do ano. Importante esse lembrete, professor, que às vezes a pessoa não está acostumada a declarar imposto de renda, acha que não está obrigado, né? E acaba, se eu não fizer e ele estiver de fato obrigado, ele primeiro, ele vai ter uma multa, mas imagine, ele não soube ainda. Então, vai dar uma pendência, uma certidão positiva no nome dele na Receita Federal, porque ele tem uma pendência de um tributo que ele não recolheu, que é a multa por não ter entregue. Exemplo, na linha que você falou aí, o meu já recebe, por exemplo, R$ 2.000 em cada uma das empresas. 2.000 vezes 12 meses não daria obrigação, 24 mil. Não estaria obrigado a declarar. Mas somando mais 2.000 de outra empresa, por exemplo, mais 24 vai para 48. Aí está obrigado a declarar e vai dever imposto de renda. Então, serve um alerta aí para os contribuintes. Observe os rendimentos de mais de uma fonte pagadora. Não se esqueçam disso. Eles não estão obrigados por uma, mas somando com a outra estará obrigado. Joia. Já você falou já mais cedo a respeito da malha fina. O contribuinte pode cair na malha fina. Então, vamos lá. O que é essa malha fina, né, para todo mundo entender. E aí, para a gente já explicar essa malha fina, eu vou falar assim, já vou aproveitar e perguntar, quais são os principais erros, ou os erros mais comuns, né, que costumam ser cometidos na hora de fazer a declaração de ajuste de imposto de renda? E se ele errou, o que ele pode fazer? Tem um prazo para isso? Para fazer essa correção? Ok, excelente pergunta. A malha fina assombra muitas pessoas, né? Nosso contador está acostumado. Né? O contribuinte recebe uma cartinha da Receita Federal, malha fina, é tranquilo. O que é malha fina? Existem os dados daquele contribuinte na base de dados da Receita Federal. Porque as contabilidades das empresas, elas transmitem obrigações acessórias para o fisco. Uma delas, a DIF, por exemplo, a Declaração de Imposto Retido na Fonte. Então, a contabilidade informa a Receita ao contribuinte que tem imposto retido na fonte. Então, quando ele vai declarar, se porventura ele digitar errado ou o rendimento dele, ou o imposto retido na fonte, ao transmitir o dado, já existe uma base de dados da Receita e a que transmitiu. Então, a malha fina é uma inconsistência de dados da base da Receita para a declaração do contribuinte. Então, alguma coisa ali ficou desencontrada, né? Então, quais são os principais erros que dá? Na digitação mesmo, ele digita um número errado, esquece, às vezes, de lançar uma fonte pagadora. Exemplo, eu sou professor, recebo da minha faculdade, minha escola. E, durante o ano, eu, às vezes, dei algumas palestras e quem me contratou, né, lançou lá que me pagou por aquela palestra, por exemplo. Então, eu tenho que ficar atento, que esse também é um rendimento tributável. Então, eu tenho que inserir na minha declaração, na parte de rendimentos tributáveis, para somar com o meu rendimento habitual. Esse, para ninguém esquece. Mas alguns esquecem de algum ou outro que aconteceu eventualmente durante o ano. Então, um dos pontos é deixar de informar alguma fonte de renda, alguma fonte pagadora. Segundo, digitação dos dados, o imposto retido na fonte. Se, por exemplo, se foi retido de mim, conforme eu recebo da empresa um informe de rendimentos, onde constam todas as informações lá. Lá tem um valor que foi retido na fonte. Se por algum motivo
Por exemplo, lá estava retido 5 mil. Eu errei e digitei 6, por exemplo. Da malha fina. Porque eu estou informando algo que está diferente da base de dados do governo. Outra coisa, às vezes eu deixo de declarar ações da Bolsa de Valor. Também é obrigado a declarar quem tem ações e vende no mês com valor superior a 20 mil reais, que passa a ser tributada. Então, ele está obrigado a declarar. Também quem, por exemplo, recebeu um prêmio de loteria, por exemplo, ele está obrigado a declarar no valor. Recebeu que seja um carro no sorteio, ele está obrigado a declarar. Recebeu uma doação acima de 40 mil reais, está obrigado a declarar. Então, tem situações que você deixa de informar cada malha fina. Ponto. Cada malha fina. Às vezes, a malha fina, na hora que transmite a declaração, já dá na base de dados inconsistência. Se você, no dia seguinte, já entrar na base de dados da Receita, com a sua conta Gov, você vai verificar o seu status da declaração sua. Se tiver com pendência, você pode entrar lá, aí lá vai aparecer qual é a pendência. O próprio sistema da Receita Federal mostra qual é a pendência. Você entra, corrige e está tudo certo. Se você, ao longo do ano corrente, perceber que houve, né, a malha fina, você vai entrar lá e retificar a declaração, você só vai, na verdade, pagar aí multa e juros pelo recolhimento do imposto que você deixou de fazer no tempo correto, caso tenha imposto a pagar. Caso tenha imposto a restituir, que acontece também de cair a malha fina, depende, você vai entrar e corrigir, às vezes o valor a restituir vai diminuir, mas aí não tem nenhum problema. O importante é, sempre que possível, acompanhar no site da Receita, na área restrita, que é no ECAC, o estado da declaração, o status, para ver se está ou não com pendência. Lá vai aparecer se está processada ou com pendência. Aí você corrige. Já você falou duas situações aí, que é assim, quando a pessoa preenche e digita o número errado. Talvez quem está nos assistindo pode falar assim, mas ele já falou mais cedo que tem a declaração pré-preenchida. Mas ninguém é obrigado a usar dessa, vamos dizer assim, dessa possibilidade, dessa oferta, né, entre aspas, que a Receita Federal está possibilitando. Você pode usar a declaração pré-preenchida se você quiser. Se não, você pode ir lá, pegar cada declaração cada informe, né, para fazer a declaração do imposto de renda e digitar manualmente. Um outro ponto, você deu... Só ainda nessa situação aí, ele é pré-preenchida, por exemplo, lógico, vai ajudar a evitar mas uma pode ter erro também, né? Mas pode ser que lá não tenha um rendimento que de fato ele teve. E lá, como eu falei, a mensagem é clara. É pré-preenchida, mas o contribuinte ele é obrigado a verificar se está tudo lá. Não estando, é para cair na malha fina do mesmo jeito. Ajuda, mas não é 100% confiável. Outro ponto, você deu vários exemplos aí de quem ganha muito dinheiro, de quem aplica em ações, e esqueceu de falar de um outro ponto que também é um erro comum, que é a questão dos pagamentos para médico, para dentista, para fisioterapeuta. Vamos lá. As despesas dedutíveis, né? Então, sempre que eu lanço lá os meus rendimentos, muitas vezes esses já estão, né, muito claros no meu informe, eu também vou lançar as minhas despesas dedutíveis, né? A despesa com instrução, né, tem um limite de dedução. Os gastos com saúde não tem limite, mas tem que ter o documento fiscal que você teve aquele gasto. Então, às vezes, a pessoa fez um tratamento dentário, por exemplo, e não pegou o recibo com o dentista, mas foi lá e lançou na declaração dele. Por algum motivo, ele achou que ele poderia lançar. Foi lá e lançou. Só que o dentista, que tem obrigado a declarar, não declarou que teve aquele rendimento com essa despesa desse contribuinte. Então, ao subir na base de dados a declaração do dentista e da despesa dele, se não houver as informações nas duas bases, dá malha fina. Porque eu declarei uma despesa que quem recebeu de mim não declarou aquela receita. Pode ser pelo erro dele, de não declarar, pode ser pelo erro meu de lançar um valor divergente do que ele declarou. Então, às vezes, a malha fina não é um problema comigo, é com o outro. Ou a minha fonte pagadora, ou até a questão do meu prestador de serviço da área de saúde. Saúde engloba tudo aí. No caso de hospitais, é nota fiscal, né? No caso de profissionais liberais, são recibos. Aí tem fisioterapeuta, dentista, médico também pode. E a partir desse ano, em especial, tem uma mudança bem significativa,
que os profissionais da área de saúde não podem mais emitir aquele recibo tradicional. Normalmente recebia azul ou recebia uma folha de papel A4. Que deixava para fazer depois, É. em outro Hoje, momento. para a declaração do ano que vem, referente a este ano do calendário, só será permitido os recibos emitidos ou direto pelo ECAC, com acesso do dentista, do profissional, médico, fisioterapeuta, qualquer um que seja, vai emitir por lá, ou por um aplicativo da Receita, de Receita Saúde. Ele entra lá e emite. Quando ele faz isso, já está online da base da Receita. Eu, enquanto contribuinte, por exemplo, consigo entrar lá e saber se eu já tenho esse ano de despesa lançada para meu CPF. A partir do ano que vem, vai estar tudo lá na base da Receita. Então, a tendência é realmente a pré-preenchida ficar mais completa, porque tem mecanismo que vai auxiliar nisso aí. E como eu costumo brincar na sala de aula, não é porque a Receita Federal é legal. É porque é uma maneira de cercar o contribuinte para que não deixe de fazer a declaração, né? Então, a tecnologia está aí, ela serve para nós, mas obviamente que a Receita está fazendo uso dela e há muito mais tempo, né? Paula, vamos lá. A gente tem uma pergunta do Instagram de Sidney Pereira. Vendi um imóvel e recebi o total em 3 parcelas, sendo a primeira em dezembro de 2024. Como posso declarar essa venda? Pois é, aí venda de imóvel tem outra particularidade que é muito bom lembrar, que é um possível ganho de capital. Ganho de capital é uma espécie, vamos dizer assim, de imposto de renda. Quando eu tenho um bem, exemplo, comprei um bem por 200 mil, vendi por 300, por exemplo. Então, eu tive uma evolução do valor desse bem. Então, isso chama ganho de capital. Então, sobre essa diferença, eu pago, teoricamente, 15%. Eu falo teoricamente porque vai variar. Quanto mais tempo esse bem estiver em meu nome, vai haver reduções de base de cálculo. Mas vamos calcular 15% para efeito didático aqui. Só que esse imposto é devido no mês subsequente ao recebimento do valor. E não agora no imposto de renda. Muita gente, isso é comum acontecer, chegar agora falando que vendeu o imóvel em janeiro do ano passado. Tem uma declaração própria para isso, né, já? Tem um que chama de RECAP, tem um programa da Receita Federal também, eu faço download, lanço lá as informações do bem e recolho o tributo no mês subsequente. Eu vou dar uma pergunta dele, então. Eu vou entrar no GCAP do ano 2024, no caso, você vendeu ano passado, e vou informar sobre essa venda. Vai ser uma venda a prazo, então vai gerar lá informações de imposto a pagar em janeiro de 25, caso você vendeu dezembro de 24, e nos meses subsequentes. No imposto de renda dele, ele vai declarar normal. Ele vai importar o arquivo do GCAP para dentro do imposto de renda, né? E lançar a informação que ele vendeu esse bem. Então, lá na descrição de bens dele, ele vai ter a posição do bem em 31 de 12 de 2023 e a posição de 31 de 12 de 2024. Como ele vendeu, ele precisa lançar no corpo do bem vendido para fulano de tal, CPF e tal. Informação relevante. E a instrução do programa fala, você tem que informar lá quem foi o comprador, nome e CPF. Lá no campo de descrição é próprio para fazer isso. Aí, a posição entre 31 de 12 de 2024 vai ficar zerada. Esse bem não é mais seu. Você vendeu esse bem, né? Nesse caso, que recebeu só uma parcela, ele pode até, por zelo, né, lançar essa informação lá, que recebeu uma parcela e tem uma parte a receber. Mas o importante é informar no campo e lançar no GCAP. Aí tem algumas isenções do ganho de capital, que se ele vender, por exemplo, um imóvel residencial e comprar outro imóvel residencial dentro de um prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, ele fica isento do ganho de capital, desde que ele não tenha feito a mesma operação nos últimos 5 anos. São alguns detalhezinhos que não me oportuno pode abordar esse assunto com mais profundidade. E ganho de capital, gente, ganho de capital, tem que ficar muito atento. Ele é devido no mês subsequente ao recebimento do valor fruto da venda do bem. Então, vamos pensar lá, didaticamente. Essa pessoa que perguntou, o Sidney, não fez isso lá em dezembro, como ele deveria ter feito. Ele ainda pode fazer, certo? Mas ele vai pagar juros. Isso? O que ele pode fazer agora? Por quê? O imposto é devido no mês subsequente. Se ele não fez, ao declarar agora,
ao preencher o GCAP, fazer corretamente o GCAP, vai gerar um DAF, né, com vencimento em janeiro, fevereiro e março, conforme ele disse aí. O tributo federal, ele tem uma multa que ela é proporcional ao tempo de vencimento, é diária. Cada dia 0,33. Deu 60 dias, dá 20% a multa. É uma multa pesada, mais correção do tributo. Então, se ele não fez o pagamento no tempo correto, ele está agora sujeito à multa por não ter pago em dia, mais a correção do valor que não foi pago. Certo. Outros detalhes, né, sobre ganho de capital, aí vocês procuram o contador de vocês, ou o próprio Jair, que está aqui depois para esclarecer, porque são muitos detalhes em relação ao ganho de capital, não dá para a gente tratar de todos Tem os detalhes outras agora. isenções também, mas muitas particularidades, vamos dizer assim. Exatamente. Mas vamos tocar num ponto importante desse nosso bate-papo, que é a destinação, né, do meu imposto de renda, né, do recurso que eu pagaria para o imposto de renda, para os fundos de direito, que pode ser para o fundo da infância e da adolescência e para o fundo idoso. A título de conhecimento, né, o ano passado, em Montes Claros, a Receita Federal ela informa que as destinações do valor possível a ser destinado pelos contribuintes, menos de 10%, 9,65%, se não me falha a memória, foi o valor que foi destinado, ou seja, mais de 90% do que era possível ser destinado deixou de ser destinado. E isso que Montes Claros já está muito acima do que foi no Brasil. Pra vocês terem ideia, no Brasil foi menos de 3% desse valor, a média nacional. Então, do valor possível, do valor que foi destinado. E aí, nós já tivemos várias convidadas do ano passado, a exemplo da Silvana, da Fundação Sara, da Dardane, do Centro Paulo Elizabeth, né, para citar dois exemplos, que falaram o quanto esse recurso que vem via destinação do imposto de renda é importante para a manutenção desses serviços, né? E outro ponto, Montes Claros já tem um trabalho que vem sendo feito, né, já por vários contadores, pelo NASC, lá, que é um projeto de extensão da Unimontes, o próprio sindicato também, e, de modo geral, os contadores têm feito um trabalho muito grande, por isso, então, chegou-se a esse valor, que em relação à média nacional é expressivo, mas ainda é muito pouco. O que a gente mais escuta as pessoas falando, eu pago muito imposto de renda, eu não vejo para onde meu dinheiro vai. É uma solução, né? Para eu saber para onde meu dinheiro vai e conseguir, inclusive, acompanhar isso. Perfeito, professora. Sim, é um assunto que nós, contadores, alguns dedicam muito a esse assunto. Por quê? Primeiro, o imposto devido, apurei lá. Então, ao invés de recolher para o fisco, recolher para os cofres federais, eu vou pegar uma parte daquele tributo e destinar a uma entidade, né, assistencial, que assiste aí a criança, adolescente ou ao idoso. Então, esse valor destinado não é nenhuma despesa a mais. Eu vou deixar de pagar para o fisco e vou doar para a entidade da cidade onde eu moro, onde eu estou, ou tem outras cidades, se for o caso, não tem essa limitação territorial, não. O importante é eu destinar a uma causa social que eu consiga acompanhar e saber onde o meu recurso está sendo aplicado. A gente ouve muito falar, eu pago, não sei para onde vai, vamos fazer isso e aquilo, não vou entrar no mérito da questão. Não, mas se ouve de tudo. Reclama-se muito na hora de pagar o imposto de renda, mas muitos não sabem da destinação que pode ser dada a parte desse imposto. Tem uma limitação. A legislação fala que eu posso doar até 3% para o CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, através do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e posso doar outros 3% para o Fundo Idoso, ou seja, não concorre um com o outro. Somado o total é 6%. 3% para o FIA e 3% para o Fundo Idoso. Desde que eu não tenha doado no ano anterior, lá em dezembro, que tem essa possibilidade também. Só lembrando que essa limitação de 6% está condicionada, né, a uma doação feita em dezembro, por exemplo.
Mas vamos focar aqui na doação desse ano. É muito simples. No próprio programa do imposto de renda, quando eu preencho todos os dados, rendimentos, despesas dedutíveis, vai aparecer lá. Lá tem uma aba que é doação direta da declaração. Quando eu clico lá, vai aparecer o valor que eu posso doar. Então é muito simples. Aparece o valor, aparece uma aba, Fundo da Infância e Adolescência e um fundo idoso. Eu clico em uma e escolho o fundo que eu quero doar. Eu posso doar para o fundo municipal, para o estadual ou até para o federal, se for o caso. Né? Da mesma forma, para o fundo da criança e do idoso. Então, eu escolho lá, vai aparecer o valor referência, eu vou e digito como eu quero doar. Eu posso doar todo o valor permitido, eu posso doar uma parte também. Né? Não, eu não deixe dinheiro agora. Eu posso doar só uma parte do que está lá. O importante, de fato, é saber que aquele recurso é tão importante para as entidades que, às vezes, para ele, ao invés de pagar para o fisco, ele pode destinar a uma entidade. Eu posso doar 3% para a criança, o FIA, ou 3% para o idoso. Então, ao fazer isso, ao preencher no programa, vai gerar um DARF. Então, no próprio programa, eu vou emitir o DARF e vou recolher, e o vencimento é o mesmo vencimento da primeira parcela do imposto de renda. É o mesmo vencimento. No caso, 30 de maio, nesse ano. Então, ao fazer isso, eu preencho lá, gero o DARF e pago. Então, isso é quem tem imposto a pagar. Mas mesmo quem tem imposto a ser restituído, também pode doar. Né? Aí, neste caso, vai aumentar a restituição dele. Exemplo, se eu tinha restituído lá R$ 5.000 e eu doar R$ 1.000, por exemplo, em vez de receber 5, eu vou receber 6 de restituição. Então, o valor que eu doar, ou vai abater direto do meu imposto, o valor é integral. Se eu doei 1.000, eu diminuo 1.000 a pagar. Se eu doei 1.000 e tenho a restituir, eu vou aumentar 1.000 na restituição. É direto. O benefício é direto. Obedecendo aí o percentual dos 6%, é direto. Não tem dúvida. É um benefício que não dói no seu bolso. Vai direto para as entidades que tanto precisam. Já, se a pessoa já sabe, né, pelo ano anterior, se ela tem um rendimento fixo, ela pode fazer essa destinação no decorrer desse ano, certo? E aí, nesse caso, o que muda? Se ela quiser fazer, por exemplo, nós estamos em 2025, ela não sabia dessa informação, está sabendo agora, fala, se eu quiser já agora fazer essa destinação nesse ano, fazer uma doação para a instituição, e lá na frente eu abatendo imposto de renda. Isso pode ser feito? Pois são feitos de forma diferente, né? Agora, durante a declaração de imposto de renda, eu vou declarar direto no programa, essa limitação é de 3% para criança, 3% do idoso. Então, eu vou gerar um DARF lá. Pronto, passou a declaração. Lá do meio do ano para frente, é o mais comum. Ou novembro, por exemplo. Se eu tivesse terceiro, eu vou querer doar. Aí a doação é feita, é um depósito na conta do fundo ou da criança, do FIA, ou do fundo idoso. Essa doação não pode ser direto para a entidade, não. A regra, nesse sentido, é clara. Eu tenho que doar para o fundo da criança e adolescência, tem um fundo específico. As entidades, normalmente, têm esses dados bancários do fundo, né? Então, você vai solicitar a entidade que você tem afinidade, você conhece no dia a dia, vai pedir esses dados e vai fazer um depósito em nome do fundo, né? Ou da criança ou do idoso. Você pode doar durante o ano. Aí, nesse caso, quando eu faço a doação esse ano, quando eu vou declarar no ano que vem, o meu limite de 3 mais 3 pode mudar. Porque o limite total de doação é 6. Ou no ano anterior, ou no ano que eu estou declarando. Então, observe isso aí. Mas o próprio programa já mostra isso. Não tem erro. O próprio programa é muito intuitivo e já mostra o quanto eu posso doar. Joia. Então, quem reclama aí, não sabe o que faz com o valor, o que o governo faz com o valor do imposto de renda, tem uma solução para pelo menos uma parte desse valor. Você pode escolher qual o fundo, né, seja do idoso, seja da criança, qual cidade que você pode escolher a cidade que você quer que tenha acesso a esse recurso. E vai fazer a diferença, e muita diferença, para várias instituições. Vê um projeto social que você acompanha, que você gosta, que você realmente quer valorizar, faça mais doe parte do imposto de renda para essa entidade. Vai fazer muita diferença. Joia. Tem pergunta no chat aí, Paulo? Temos algumas do Instagram.
Ah, tá, vamos A lá. primeira é de Janaína Faria. Como lançar fundos de investimento no imposto de renda? Qual seria a opção de bens e patrimônio por esses fundos de investimentos bancários? Lá na ficha de bens e direitos, é uma aba própria dentro do programa de imposto de renda. Você vai clicar em bens e direitos, vai abrir as opções, umas caixinhas de opção. Então você vai clicar na opção lá. Vai ter bens móveis, fundos. Então você vai clicar e escolher o fundo, né? Para declarar esse bem. E vai descrever no campo de descrição que bem é esse. Então a gente vai colocar o tipo de investimento que é e o CNPJ do fundo que você está contratando. Alguns desses fundos têm rendimentos que são isentos, né? E outros são tributáveis, por exemplo. Ou alguns fundos são de rendas, tributação exclusiva definitiva. Mas lá no programa tem as opções, você clica lá. E caso tenha dúvida, quando você clica lá, se você dá um F1 no computador, ele vai mostrar, dar um índice de ajuda te explicando que tipo de investimento é aquele que você quer declarar. Então, ele é explicativo. Você vai clicar lá e vai nas opções. Exemplo, bem mais comum, os bens móveis, né? Veículos, por exemplo. E é importante a pessoa saber, eu comprei um carro financiado. Como que eu vou lançar um carro financiado? O correto, conforme a instrução da Receita Federal, eu vou lançar a descrição do bem, o tipo do veículo, a placa, a cor, lançar de onde eu adquiri esse bem, né? Se for de uma concessionária, nome, CNPJ, para pessoa física, os dados lá. E colocar, ponto, como foi pago esse bem? Aí deu entrada, mais 12 parcelas de tantos mil reais. Então eu vou lançar no bem o que realmente saiu do meu bolso naquele ano. Declaração de imposto de renda é regime de caixa, a gente fala, é quando eu pago. Então, se eu der entrada, por exemplo, de 5 mil reais, mais 3 parcelas de 1.000, eu vou lançar 5 mil mais 3 parcelas. Então, ao final do ano, meu bem vai estar composto por 8 mil reais, não o valor todo do carro. Esse carro vai sendo meu aos poucos, na medida que eu vou pagando o bem. Porque aí fica coerente, inclusive, com o seu rendimento. Porque, por exemplo, se eu compro um carro lá, financiado, e declaro todo o valor dele, eu vou ter uma evolução patrimonial incompatível com a minha renda, que é um dos motivos de malha fina, inclusive. Se o meu patrimônio aumentou, eu não tenho renda suficiente, significa que de algum motivo eu soneguei, eu deixei de formar algum rendimento meu, então da malha fina. Então, quando for lançar, principalmente de carro ou de casa, que é muito comum, vai lançar à medida que for pagando. O bem vai sendo constituído, a medida vai pagando as parcelas. O bem vai sendo seu, a medida vai pagando ele. O Jair, só voltando aí no fundo de investimento, né, que foi a pergunta da Janaína, lembrando que no demonstrativo também vai vir lá falando que tipo de fundo que é, o que ajuda a escolher lá a opção na aba lá, quando ela for escolher o tipo de bem, né? Mas tem vários códigos lá de fundo, se é de renda fixa, se é em ações, enfim, vai ter lá e a pessoa pode escolher lá. E Então, usar o quem F1. tem os fundos, né, quem aplica e investe em fundos, né, tem um exemplo claro aí que é professor. Então, vamos lá. Além dos informes que a gente recebe das fontes pagadoras, os bancos também disponibilizam os informes. Hoje eles não mandam mais, por correio naturalmente, mas nos aplicativos você baixa o seu informe de rendimento. Então lá vai ter a posição do seu saldo 81/12 e também seus investimentos. E lá, como a professora bem disse, terão os códigos para você lançar no programa. Então, os informes de rendimento também ajudam a pessoa a interagir com o programa. Ela já vem descrevendo, né, o tipo de investimento que é lá. E quando tem alguma dúvida, o próprio banco também ajuda a classificar esse tipo de investimento. Então, é muito importante. Esses bens, né, têm que ser declarados. Então, além de declarar o rendimento, também é obrigado a declarar todos os bens acima de 5 mil reais. Tem que declarar lá na aba própria, que é bens e direitos, todos os bens. Saldo em conta, aplicação financeira, um carro, uma moto, um lote, uma casa, tudo é declarar lá. Isso. Nós estamos já caminhando para o fim, mas nós temos algumas perguntas aqui do Instagram
e ainda tem uma do chat aí, né, Paulo? Isso Eu mesmo. vou fazer essa do Instagram aqui, e depois você faz essa do chat aí, que eu acho que ela vai ser uma pergunta boa para ser uma das últimas, né? Ótimo. Uma das perguntas é assim: a pessoa pediu para não ser identificada, diz que tem uma moto que está em nome dela e que não tem renda suficiente para declarar, ou seja, ela não está dentro da renda que ela é obrigada a declarar. Então, ela quer saber se ela deve declarar ou não, pelo fato de ter essa moto. É muito importante, né? Todos os bens a pessoa declarar. Inclusive, é um dos motivos de obrigação a se declarar patrimônio acima de 300 mil reais. Então, é obrigado a declarar. Não é o caso dela, mas somando outros bens de algumas pessoas, às vezes não tem um rendimento que o obriga a declarar, mas tem patrimônio. Então, a pessoa é importante, quando eu começar a ter patrimônio, é declarar. Porque ao longo do tempo, pega essa moto, troca num carro depois, troca no outro carro. Então, vai evoluindo bem e a origem ficou lá atrás. Então, se ela tem um bem, né, ou às vezes pode ter financiado, ela vai lançar conforme ela vai pagar as passadas de financiamento. Ela vai declarar o que ela já pagou. Então, vai estar dentro do que ela recebe de rendimento. Ou às vezes, se ela é casada, por exemplo, os bens do casal podem ser declarados em uma única declaração. E o rendimento dos dois somam para suportar a evolução dos bens do casal. Então, pode ser que a fonte dela complementar, vamos dizer assim, vem do casal, do cônjuge, por exemplo. Então, ela pode muito bem lançar o bem da declaração dela, desde que o cônjuge tenha rendimento que suporte esse acréscimo. Ou, como falei, às vezes foi financiada. Então, ao lançar corretamente o bem, fica correto tanto a declaração e não vai ter problema com o imposto de renda. E se tivesse sido uma doação, por exemplo? Pois é, se for Do uma pai, da mãe, assim. acontece. Tem a forma correta de lançar uma doação. Se é uma doação, a doação ela também é tributável, com ITCD. Então, se eu receber uma doação, eu vou pagar 5% de ITCD. Tem uma limitação acima de 35 mil reais que é tributado. Acima de 35, abaixo de 35 não é. Então, se é um bem abaixo de 35, não vai ter nem o ITCD lá. Mas eu declarar o rendimento na aba rendimentos isentos não tributáveis, com uma doação, e declarar o bem, que ela vai ter um rendimento compatível com o bem que ela vai declarar. Então, o correto é declarar lá. Por quê? Na base de dados do Estado, no DETRAN, já consta que ela tem o veículo. Então, as bases de dados costumam ser compartilhadas do Estado com a União. Então, é importante ela declarar para ficar correto. E se ela fizer, né, conforme manda a legislação, ou parcelado, se for para parcelado, ou com auxílio rendimento do cônjuge, ou doação do pai ou de alguém, ela vai fazer a declaração do bem que é dela, que pertence a ela, e não terá problema. Joia. Joia. A gente tem mais uma pergunta. Maria Fernanda. Se eu fizer a declaração simplificada, posso não importar com as despesas? Pois é, vamos lá. A principal diferença da declaração completa, que é o modelo completo ou simplificado. A completa, ela leva em consideração os meus rendimentos e as minhas despesas dedutíveis. Então, eu vou lançar, como eu falei, rendimentos menos despesa, e vou achar a minha base de cálculo do imposto. Na simplificada, o governo, a legislação, permite uma dedução de 20%. Então, na declaração simplificada, eu tenho rendimento, vamos pôr aí, de 50 mil reais no ano. Então, eu vou pôr 100 mil para ficar mais didático. 100 mil no ano, né? Não é? Então, eu tenho 20% de desconto. Vai cair para 80 a minha base de cálculo. Aí, nesse caso, as minhas despesas são insignificantes. Porque ela não vai ser considerada para efeito de cálculo do imposto. Eu posso preocupar em lançar ou não, né? Sabendo que, na simplificada, eu já tenho um desconto de 20%. Então, embora o próprio programa, no canto inferior esquerdo, ele vai mostrar lá qual o valor que seria no modelo completo e qual no simplificado, para ajudar o contribuinte a escolher qual a melhor opção. Mas a regra, a gente que analisa de forma mais contínua, vamos dizer assim, é assim, ó, se eu tenho mais de 20% de despesas dedutíveis, compensa no modelo completo.
eu vou usar, por exemplo, 30% de despesa. Se eu tenho menos de 20%, compensa o modelo simplificado. Mas, embora o próprio programa já mostre lá. E, por incrível que pareça, se eu for transmitir com a marcação menos favorável, eu pergunto se eu quero confirmar aquela informação. Então, assim, o programa também, nesse ponto, ele é justo. Ele mostra o cálculo, né? E pergunta qual que eu quero optar, se completo ou simplificado. Perfeito. A mesma pessoa perguntou: na era dos bancos digitais e muitas contas em muitos lugares, o que pode acontecer se eu esquecer de declarar algumas dezenas de reais numa conta qualquer? Pois é, né? O esquecer, ela pode, a qualquer momento, retificar a declaração, incluindo esses dados que ela esqueceu, né? Declarei. Ah, não, agora eu recebi, lembrei que eu tinha isso. Eu vou lá na declaração e retifico e acrescento esses bens que estou lá. O importante é não deixar de declarar, ou dentro do prazo, ou posterior ao prazo. Por quê? Vamos imaginar que ela não declarou esse ano. Ela teve um rendimento esse ano que possibilitou ela ter dinheiro em um banco lá. Né? Aí ela não declarou. Beleza. No ano que vem, ela vai comprar um carro com esse dinheiro que estava lá no banco. Só que ela não declarou. Então, ano que vem, quando eu declarar o carro, vai aparecer o bem e não vai aparecer de onde deu o recurso. Que pode ser motivo de malha fina lá no próximo ano, não nesse. Então, além de ser obrigado a declarar, né, eu posso, às vezes, perder, né, uma oportunidade de, no futuro, evitar cair na malha fina porque eu corrigi agora. Então, é importante. É muito comum no banco digital, tem conta em vários bancos digitais, como não tem custo de manutenção, alguns têm, né, em mais de um banco. Mas, lembrando que a instrução da Receita Federal, a instrução saldos bancários acima de R$ 140 tem que se informar, ou bens acima de R$ 5.000 é obrigado a informar. É obrigatório. Né? Mas qual que é a análise da Receita Federal em relação aos bens que você declara? É saber se você teve recursos para adquirir aqueles bens. O principal ponto é esse. Para saber se você não sonegou, por exemplo. Que se eu não tenho rendimentos ou tributáveis, ou isentos, ou exclusão definitiva, ou uma doação que seja, ou contrair um empréstimo. Tudo é fonte de entrada de recurso de declaração. E eu comprei bens do lado de cá, então tem que ser compatível. Essa evolução tem que estar lastreada com os meus rendimentos do lado de cá, com a minha entrada de recurso. Né? Então, isso, eu quero saber isso. Se eu deixo de declarar um bem, eu posso, né, não ter condição de declarar ele. Ao fazer isso, eu posso realmente cair na malha fina, porque eu não tive rendimento suficiente, e na base de dados do fisco pode ter aquela informação. Lembrando que não é somente a pessoa física que tem que fazer a declaração de ajuste. Né? As empresas, quando vendem, elas têm que informar, tem que emitir uma nota fiscal para quem vendeu. Então, como a gente já disse lá no início, cada vez mais esses dados vão ficando aí possíveis de conciliações que possibilita a Receita saber o que aconteceu. E aí você tem que ter como justificar de onde que veio esse bem. Como eu falei, existem várias fontes que alimentam o fisco de informação. Exemplo, as empresas onde as pessoas trabalham, que vai informar o fisco quem recebeu e quando recebeu e teve ou não restituição. As imobiliárias, tem a DIMOB, que a imobiliária é obrigada a enviar para o fisco quais CPF receberam aluguéis, que são tributáveis. As concessionárias são obrigadas a informar o fisco o CPF comprou um bem de alto valor. Os cartórios são obrigados a informar o fisco o CPF comprou ou vendeu algum bem. Então, se eu, porventura, esqueci de lançar um bem de declaração há 1 ano, 2 anos atrás, quando eu for vender, vai aparecer que eu vendi. Então, eu vou cair na malha fina porque eu não declarei lá atrás. Então, como a professora bem disse, cada dia mais, a Receita vai aparelhada. Ela recebe mais informações que possibilitam cruzar dados. Cruzou dados, uma fonte informou diferente da outra, é malha fina. Isso. A última pergunta, Paula, para a gente finalizar, por favor. Jairo, perguntaram. Maria Eduarda Xavier perguntou: é possível se planejar para pagar menos impostos de renda? Como e quando isso deve ser feito? Das formas é doar. É a destinação do tributo. Porque, embora
vai haver um desembolso, né? Mas do imposto que ela iria pagar para o governo, ela vai doar para a entidade. Então, ela vai ver o recurso dela sendo utilizado de forma mais efetiva. Ponto. Mas o principal, ao longo do ano, é se organizar. Não deixar de pegar nenhuma nota fiscal de despesa com saúde, por exemplo. Porque são despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto. Então, se eu tenho despesa ao longo do ano e deixo para a última hora, esqueço de pegar, aí eu vou deixar de ter um benefício da redução da base de cálculo. Né? Então, isso é importante. Os rendimentos declarados. Se eu tiver rendimento, eu tenho que declarar. Não tem como eu omitir rendimento aos mais. Tudo está na base da receita. Então, eu tenho que declarar. Então, se eu tenho que declarar todos os rendimentos, eu preciso também ficar atento para declarar todas as minhas despesas dedutíveis. Gasto com escola, gasto com saúde, tudo que for possível lá, eu vou declarar. Tem o que a legislação permite. No próprio programa, quando você vai lançar lá a despesa, você dá um F1, vai aparecer as despesas dedutíveis que são permitidas na base de cálculo do imposto. Então, o programa é intuitivo. Mas, assim, sempre eu falo, na dúvida, ou uma declaração mais complexa, procure um contador ou uma pessoa que realmente tem habilidade para lançar no programa e analisar. Não é só lançar no programa, é entender o que está sendo lançado, se é no lugar correto, se é da forma correta. Porque, às vezes, a forma de você lançar vai gerar um imposto a mais a pagar de forma errada. Mas o fisco, às vezes, ele não quer saber. Você declarou, pagou o imposto, ok. Então, às vezes, uma forma de reduzir o imposto a pagar é fazer corretamente, com a ajuda do profissional habilitado, que conheça. Que é muito comum nessa época aparecer pessoas que, às vezes, não têm a habilidade, o conhecimento técnico e se oferecem a fazer imposto de renda. Não estou falando que esses não sabem. Alguns são pessoas práticas, que fazem há muito tempo, e são estudiosos. Conhecem, não tem nenhum problema. Mas, naturalmente, quem está habilitado, tem conhecimento técnico, são os contadores que vivem o dia a dia esse assunto. Né? Então, o importante é, na dúvida, né, ou uma declaração mais complexa, ou um ganho de capital, ou investimentos em bolsa de valor, que requer um pouco mais de habilidade. Exemplo, se eu declaro rendimento na bolsa de valor, uma venda de menos de 20 mil reais por mês, no lugar errado, vai dar imposto a pagar. Tem um lugar próprio de lançar que é rendimento isento não tributáveis. Mas como lá é uma série de opções, quem não conhece, ele não vai buscar essa informação lá. Ele vai lançar onde está mais fácil, mais visível. Então, assim, ele pode, às vezes, pagar mais imposto por falta de conhecimento. Eu acho que vale a pena salientar, você complementou aí um comentário que eu iria fazer, já, que às vezes a pessoa fala assim, mas já vem pré-preenchido, é só entrar lá, só fazer o lançamento. Eu ainda assim preciso de um contador, e aí você tocou num ponto importante. Não é só lançar, mas tem que ir lá, ver o resumo da declaração, ver se faz sentido, se tem lastro de fato para ter aqueles bens, porque às vezes você teve um rendimento e acumulou uma quantidade de patrimônio naquele ano, tá tranquilo, mas e aí? Você não viveu, não? E as outras despesas? Porque lá você lança as dedutíveis. E o gasto no cartão de crédito. Então, às vezes você teve um gasto enorme no cartão de crédito, tudo isso está na base. Então, aí fica parecendo assim, não é só, é tranquilo, é só isso. Não é só isso. Então, é importante, na dúvida, procure um profissional da contabilidade. E mais do que isso, né, Jara, eu acho que é importante dizer, complementando a pergunta que a Maria Eduardo fez, esse planejamento eu acho que inclui, sobretudo, procurar o contador esse ano e não deixar só para procurar o contador na época da declaração de ajuste. Se eu vou vender um bem, eu posso consultar o contador, ele pode me orientar em relação a isso. Perfeito. Né? E também, ao longo do ano, às vezes, recebe-se, às vezes, uma doação, uma herança, e tem que saber a forma certa de lançar, para não ter problema nem com o fisco estadual, de não recolher o tributo, ou com o federal, porque você teve um bem, declarou um bem, e não teve a forma correta de lançar o rendimento isento na declaração. Joia. Eu acho que nós já, assim, eu acho que teria assunto para ficar aqui mais umas 3 horas. Mas eu acho que acho que nós respondemos as perguntas que vieram no Instagram, nas caixinhas de perguntas que nós colocamos durante a divulgação, as perguntas que vieram no chat também estão respondidas. E aí, quem sabe, em outro momento, mais adiante, nós fazemos um novo ProjetCast com esse assunto, né? Precisamos encerrar. Paulo, você tem mais alguma coisa aí?
Pessoal, a gente gostaria que vocês nos seguissem no Instagram, que é projete.fmgmoc, e no nosso canal do YouTube, que é ProjectCast. A gente também quer te agradecer, Jairo, pela disponibilidade, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Por favor, faça suas considerações finais. Vou agradecer a minha irmã, minha comadre, é madrinha do meu filho mais velho, né? Quando salientar aí, né, abordar esse assunto na classe acadêmica, muito importante, você já começar a viver isso que, nessa época de imposto de renda, então todo mundo, o assunto se fala em imposto de renda, é importante trazer para a academia e discutir com vocês, com os alunos, oferecer aos professores essa fonte de informação, vamos dizer assim, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de contribuir um pouco, né? Imposto de renda, eu gosto muito do assunto, dedico bastante, né? Mas sempre tem algo novo que aparece. Sou muito curioso, eu sempre vou buscar. Eu tive o ano passado, por exemplo, uma cidadã brasileira que morou fora muito tempo, voltou para cá no meio do ano. Então, ela tinha informe de rendimentos que estava em inglês e seguindo as regras americanas e parte de rendimento do Brasil. Então, eu tive que sentar com ela para entender como é que era aquele rendimento, aquela despesa lá, para eu poder declarar aquele imposto de renda dela. Então, às vezes, tem que buscar também outras fontes de informação, às vezes o próprio contribuinte, né? Às vezes, professor, a gente sempre recorre ao professor. Eu tenho um professor, você volta meu, recorra a ele, que é José Henrique, meu querido amigo, conhece demais. José Henrique Barbosa Oliva esteve aqui já conosco na universidade, falando sobre gente, sumiu aqui agora. Falando sobre reforma tributária. Foi joia. Ele conhece demais, então volta e meia eu recorro a ele, a gente troca muita informação. Outros colegas também, a gente acaba compartilhando um com o outro. Eu acho que a classe contábil, né, tende a ser colaborativa um com os outros, porque alguns temas, alguns vivem mais, outros vivenciam menos, é muito do dia a dia de cada um mesmo. Então, assim, então, o que eu puder fazer para ajudar em momentos posteriores, também precisar que eu venha aqui tirar outras dúvidas, estou à disposição de vocês, né, da pessoa, de vocês, acadêmicos, né, de toda a população aí que quiser, né, tiver dúvidas em relação aos assuntos ligados à contabilidade. O momento agora é imposto de renda, naturalmente, é o que agora, até dia 30, é o que vai se falar em imposto de renda. Nós respiramos imposto de renda até os últimos dias, mas e pedir encarecidamente, quem não declarou ainda, procure os seus contadores, procure quem faz a declaração, porque não deixe para a última hora. Fica tudo muito mais difícil na última hora, até para analisar fica mais complicado. E não deixe de fazer a destinação. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para José Henrique Barbosa Oliva, que também foi meu professor, também esteve aqui com a gente, um grande amigo, sempre disposto grande estudioso também, né, a tirar dúvidas com a gente. Te agradecer, Jair, pela disponibilidade, sobretudo nessa reta final do imposto de renda. Para além das suas outras atividades, eu sei o quanto sua agenda é difícil, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, nos sigam nas redes, como a Paula pediu, ProjectCast, um programa diferente para quem gosta de gestão. E, gente, fiquem com Deus.